Livro de Gênesis, livro do princípio. Capítulo de número 12. Livro de Gênesis, capítulo 12. Começar do versículo de número 1. Os irmãos estão ficando de pé, então todos aqueles que encontrarem, vão se colocando de pé. Livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Glória a Deus. Diz assim o texto: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito. E foi com ele Ló, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Amém? Até aqui podemos assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Queridos e amados irmãos, igreja do Senhor, todos nós sonhamos. E por esses dias eu estava lendo algumas frases e li um texto que me chamou a atenção. O grande homem do passado escreveu que todos os homens sonham, porém nem todos da mesma forma. Os que sonham à noite nos recessos poerentos de suas mentes acordam de manhã para viverem tudo, porque tudo não passa de vaidade. Mas os que sonham acordados são perigosos, pois realizam seus sonhos de olhos abertos, tornando-os possíveis. E aqui tem uma promessa de Deus. E aqui tem uma promessa. Deixa eu ver quem tem uma promessa de Deus. Se o tema dessa festa é alcançando as promessas, a primeira pergunta que eu preciso fazer é: qual é a minha promessa? Qual é a promessa que eu preciso alcançar? Qual é a promessa que eu tenho perseguido? Porque quantas e quantas pessoas estão correndo sem uma linha de chegada, sem um destino, sem uma meta, e vivem a sua vida dia após dia sem um rumo, sem um lugar a alcançar. Vivem como se nada fizesse diferença, como se tudo fosse simplesmente vaidade. Mas qual é a tua promessa? Qual é o teu sonho? Qual é o teu projeto? O que você tem esperado para esse ano, para os dias que vão se seguir? O que você está esperando desse congresso? Quando Deus traz um tema como esse e coloca no coração da liderança, e coloca no coração dos ministros, é porque Deus quer nos convidar a tocar o impossível, a transpor barreiras, a ultrapassar limites, a alcançar os nossos ideais. Todos nós somos criados para um propósito, todos nós fomos formados para um objetivo. E o que o Espírito Santo de Deus me pergunta nessa noite é: por que você foi criado? Para que você foi criado? Você só está aqui essa noite porque a sua igreja recebeu um convite para vir? Porque você não tinha outra a fazer? Porque afinal de contas é uma festa, e nas festas é sempre diferente, o ambiente é favorável, é algo especial. Ou será que você sabe o propósito da sua vida aqui essa noite? Eu vou além, eu pergunto o propósito da sua existência, o propósito
propósito de você estar nessa terra. Afinal de contas, a sua vida não é um mero acidente, não é um acaso, não é obra do destino. Não importa, talvez você olhe para mim essa noite e diga: eu não fui uma gravidez desejada. Talvez não pelos seus pais, mas um dia na eternidade Deus olhou e Ele viu você. Um dia na eternidade Deus olhou e Ele sonhou com esse dia. Ele sonhou com essa noite. Ele sonhou com você assentado aqui. E talvez a tua vida, aleluia, ela tem caminhado de uma maneira onde você tem olhado e tem dito: Deus, aonde é que eu vou parar? O porquê que eu estou aqui? O que é que eu estou fazendo? Hoje Deus te convida a descobrir o teu desígnio, a descobrir qual é a tua chamada, qual é a proposta da tua existência. Porque para tudo há um propósito, e Deus te criou com um propósito, Deus te criou com um objetivo, Deus te formou, meu querido e meu amado irmão, aleluia, para alcançar. Deus te chamou, aleluia, te criou, aleluia, para dar frutos. Deus te formou para ser um vencedor, aleluia. E o primeiro passo para alcançar a promessa é entender isso, é entender que eu fui criado com um propósito. E quando eu olho para a vida de Abraão, eu não vejo outra coisa senão os propósitos de Deus na vida desse homem. Vamos sair um pouquinho nessa noite da realidade que nós estamos vivendo, e vamos imaginar aqui hoje que cada um de vocês aqui são donos de uma empresa que acabou de começar agora. E o objetivo dessa empresa é fecundar famílias, é gerar, é procriar, é multiplicar. Dá uma olhadinha para esse irmão mais bonito, mais lindo, que está aí do seu lado nessa noite. Dá um sorriso para ele, aleluia, e diga para ele: dessa você não imaginava. Diga: você nem imaginava que hoje, nesse dia, diga para ele que nesse dia você acordou sem esperança. Você acordou talvez até sem dinheiro. Diga: mas em um minuto você se tornou um empresário. Aleluia. Você acabou de passar a ser empresário por um minuto. Ou seja, se você crer, recebe. Eu creio que mesmo no meio da crise Deus vai levantar empresários no nosso meio. Mas imagine você, empresário de uma empresa de fecundação, de multiplicação, de uma empresa que o objetivo é gerar, é construir, é multiplicar. E chega no RH da sua empresa o currículo de um homem que talvez nem se candidatou, alguém levou o currículo dele lá. E a ficha desse homem diz: um senhor de 75 anos de idade, que mora em Ur dos Caldeus, filho de Terá, homem que era fabricante de ídolos, ou seja, que não acredita na mesma visão que você tem, que não serve o Deus que você serve. Um homem que é casado com uma mulher chamada Sarai, que é estéril e não pode ter filhos. Um homem que já está avançado em idade. Um homem que passou a sua vida inteira na terra dos seus pais e aprendeu que para ser bem sucedido, que para crescer, ele deveria se dobrar diante daqueles ídolos. Esse é o currículo que está se candidatando a uma vaga na sua empresa nessa noite. Agora seja sincero com você mesmo. Cutuca o irmão que está do teu lado, vê se ele está acordado ainda. E pergunta para ele: você contrataria Abraão? O que ele respondeu? Tem que responder, olha para ele, pergunta para ele: você contrataria Abraão? Ah, meu irmão, para de ser hipócrita. Ninguém contrataria Abraão. Você trabalha e o sucesso da sua empresa depende de que alguém procrie, de que ele multiplique. E como é que você vai contratar um camarada que não pode ter filhos? Um camarada que a esposa dele
Mas vai comigo no livro de Romanos, capítulo de número 4, e versículo 17. Veja o que está escrito. Como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito Pai de muitas nações, conforme o que fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, porque era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Talvez você que entrou aqui jovem, irmão, irmã que me escuta, talvez que você que veio para essa reunião, você veio debaixo de uma acusação, você veio debaixo de um jugo, você veio debaixo de um apontar de dedos, de um conflito na sua mente, porque talvez o inimigo da sua alma, ele tem soprado e ele tem dito para você que você não pode, que você não é capaz, que você não vai alcançar, que aquela vaga naquela empresa é muito para você, que aquela faculdade que você tem tanto sonhado, que você tem esperado, que você já prestou tantos e tantos concursos, talvez o inimigo tenha vindo na beirada da sua cama, na solidão da noite, e as lágrimas ele tem dito nos seus ouvidos que isso não é para você, que o teu pai carnal não tem condição, que a tua mãe não pode bancar esse sonho, que a tua condição intelectual, a tua formação, o lugar onde você mora, isso para você é impossível. Talvez ele tenha apontado o teu passado e ele tem dito: olha, você era alguém que fornicava, você era alguém que adulterava, você era alguém que se prostituía, você é alguém que mentia, você é alguém que enganava. Ele tem te apontado para te fazer desviar da promessa, para te fazer desviar do foco. É isso que ele faz. Mas mesmo assim você veio. E quando você chegou aqui, talvez alguém olhou para você e começou a imaginar: o que será que ele trouxe? Será que ele veio de carro, veio de ônibus, veio a pé? O que será que ele tem para oferecer? Quanto será que foi a oferta que ele deu hoje? Quanto será que ele vai dar de dízimo? Será que aquele sapato que ela está usando é de grife mesmo? Será que aquela correntinha realmente é de ouro? Porque o homem, quando ele olha para você, ele vê o que você tem para oferecer, ele vê o que você pode dar, ele vê a maneira como você se veste, ele analisa o teu perfil naquilo que ele pode ser beneficiado. Mas eu tenho uma notícia para você: segura a mão do teu irmão e aperta até ele dar glória a Deus. Glória a Deus. Se não apertar, continua. Se não glorificar, continua apertando. Aperta a mão dele. Assim que ele der uma glória, diga para ele: eu tenho uma boa notícia para você essa noite. Aleluia. Diga assim para ele: o dono da empresa veio olhar o teu currículo essa noite. Aleluia. Diga para ele: ele veio analisar o teu currículo essa noite. Diga para ele, diga para ela. Aleluia. Louvado seja Deus. Talvez, aleluia, o homem olhando não dá nada. Talvez o inimigo tentou desviar o teu foco. Mas hoje, meu irmão, Deus está olhando para você. Deus está olhando para a tua vida. E Deus não está olhando quem você era. Deus não está olhando o que você fez. Deus não está olhando o
ele já era de idade, que a esposa era estéril, que Abrão já não tinha mais o mesmo vigor. Não, ele olhou para Abrão e ele disse: eu te escolhi, eu te chamei, eu fiz uma promessa e eu vou te levar até a promessa. Quando ele olhou para Abrão, ele não viu Abrão sem filhos, ele já olhou e ele viu Abrão pronto, ele viu Abrão como como a multidão. Isso me leva a uma outra pergunta: como é que você tem se visto com relação à tua promessa? Como você tem se enxergado? Qual tem sido a tua visão da promessa? Você precisa mudar aquilo que está aqui. Você precisa renovar a sua mente. Evangelista, mas do jeito que está o país, do jeito que está, as pessoas estão fechando comércio, as pessoas, olha, não estão investindo dessa forma, não estão fazendo desse jeito, olha, é melhor eu deixar isso para lá. Em Romanos, Paulo nos ensina: não vos conformeis com este mundo. O que ele estava dizendo é: não tome a forma desse mundo, não entra na forma desse mundo, não se conforma, não tome a forma, a maneira desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente e do vosso entendimento. Abraão olhando para a sua vida, Abraão olhando para ele mesmo, ele poderia até mesmo se questionar: mas eu já sou velho, a minha esposa é estéril, a condição onde eu vivo, que Deus é esse? Eu sempre acreditei que os deuses de verdade eram deuses de pedra, eram deuses que o meu pai fazia com a mão. Agora eu estou ouvindo uma voz diferente que está me dizendo para mim sair da minha terra, sair do meio da parentela, porque ele vai fazer de mim uma grande nação. Abraão teve que mudar o seu pensamento, teve que mudar o entendimento para receber a promessa. Ei, meu irmão, tira a incredulidade. E não duvidou da promessa por incredulidade. Aleluia. Ou você acredita e vive o milagre, ou você larga. Como é que eu posso mudar? Aleluia. A minha maneira de enxergar a situação. Ei, deixa eu te contar uma coisa. Não é do dia para a noite. A palavra de Deus não é um passe de mágica. E esse é um dos erros que nós constantemente vivemos na igreja. Achar que se eu vier aqui, sentar aqui e ouvir uma palavra que ela é tão boa, que quando eu chegar em casa tudo vai estar resolvido, tudo vai estar transformado. Ei, querido, volta para a terra. É um exercício. Você precisa mudar, você precisa tirar o pensamento da incredulidade. Você não pode tomar a forma desse mundo, você não pode se conformar com o que está acontecendo à tua volta. Você tem que ter o pensamento transformado. Como é que eu transformo o meu pensamento? Como é que eu mudo a visão de erro, a visão de incredulidade, a visão de que não vai dar certo, para uma visão de que vai acontecer, para uma visão de que eu vou ter sucesso? Como eu vou fazer isso? A palavra de Deus é tão tremenda e é umas coisas tão inacreditáveis que nós vemos, que eu vejo Deus chamando Gideão. Ele diz: Gideão, eu sou contigo, varão valoroso. Você vai lá e você vai livrar o povo. Ei, Gideão estava tremendo de medo. Gideão estava com tanto medo que ele quer fugir, ele quer se esconder, ele não quer aceitar. Ele diz: Gideão, eu sou contigo. E ele faz prova do Senhor. Ele diz: se o Senhor é comigo mesmo, então o Senhor vai ter que me provar, o Senhor vai ter que fazer alguma coisa para mim acreditar. O Senhor manda um anjo, fala com a esposa.
e diz: não, eu preciso ver se é o Senhor mesmo, então eu vou precisar ver esse anjo. O anjo volta, aparece para ele oferece o sacrifício, e quando ele está oferecendo o sacrifício, o anjo sobe no meio do sacrifício e diz: meu Deus, é um anjo, eu vou morrer. Deus vira para ele e diz assim: como é que você vai morrer? Se eu disse que eu sou contigo, eu vou te usar para livrar o meu povo, eu vou te usar para libertar o meu povo. Ei, esse é o poder da palavra, esse é o poder da palavra. Talvez se você chegou aqui essa noite e a tua fé estava lá embaixo com relação à tua promessa, hoje Deus ele quer trazer a receita para mudar o pensamento, para mudar a tua maneira de ver, para mudar a tua visão com relação à promessa. Se Abraão olhasse para a circunstância, Abraão não ia alcançar coisa alguma, Abraão não ia tocar a promessa, mas Abraão precisa mudar o pensamento, Abraão precisa se fortalecer, e se fortalecer no quê? Na palavra. Na palavra. Está o primeiro: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual as folhas não caem, e cuja, aleluia, as folhas não caem, aleluia, e dará o seu fruto na estação própria, aleluia. Você precisa ser como a árvore plantada junto a ribeiros. Você precisa buscar essa palavra, se alimentar dessa palavra. O salmista escreve no Salmo 119: como purificará o jovem o seu caminho? E ele mesmo responde: observando segundo a tua palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem tem promessa aqui? Glória a Deus. Quem quer alcançar a promessa? Aleluia. Então, para alcançar a promessa, você precisa buscar a palavra, você precisa se alimentar dessa palavra, você precisa, meu irmão, aleluia. Eu acho máximo, eu amo louvor, eu amo adorar a Deus, não é o meu dom se louvar. Eu costumo dizer e brincar que se eu pregar o povo se converte, mas se eu cantar eles desviam. Então eu prefiro continuar na minha vocação, aleluia. Mas eu amo louvor, mas você precisa entender, aleluia, que não é o louvor, não é o show gospel, não é esse movimento que a gente faz que vai nos levar à eternidade, que vai nos levar ao céu. Olha, meu irmão, quando Deus traz a palavra a Moisés, os mandamentos, ele diz: ata no meio dos olhos, escreve no umbral da porta, deixa no lugar onde você passar, para que você possa ver, para que você sempre esteja observando. É a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra. O que te vai fortalecer é a palavra, o que vai te levantar é a palavra, o que te mantém de pé é a palavra. É a palavra. Você precisa amar essa palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Ela vai ser lâmpada para os teus pés, ela vai ser luz para o teu caminho. Você não vai errar a direção, você não vai andar errante. Você passa a olhar para essa palavra, quando você passa a observar a palavra, como é que eu posso alcançar a promessa? Me fortalecendo na palavra. Eu preciso ter um momento de comunhão diária com Deus. Quantos e quantos pessoas que passam horas nas redes sociais, passam horas no Facebook, passam horas no WhatsApp. Ei, isso tem se tornado o seu Deus, isso tem se tornado o teu ídolo. Eu não sei se você já reparou, mas basta você ter a impressão de que o celular tocou, que você vai pegar para ver. Quantas pessoas que já não vivem mais sem, quantas pessoas que isso virou o seu Deus, isso virou a sua idolatria. Ei, idolatria não é só imagem, idolatria não é só aparecida, não é só aquilo que você pendura, não. É tudo aquilo que toma o lugar de Deus, é tudo aquilo que toma o lugar que não era para estar. Aleluia.
Não estou dizendo para você não ter, eu tenho. Eu estou dizendo para você começar a administrar o teu tempo, começar a buscar, começar a orar mais, começar a ler a palavra. Ei, ninguém vai viver promessa se não estiver, aleluia, pautado na verdade, se não estiver firmado na verdade. O tema desse congresso, ele está no livro de Gênesis. Sabe o que representa Gênesis? Representa princípio, e princípio não é só porque é o primeiro livro da Bíblia. Princípio é porque é um fundamento. Ninguém constrói uma casa de cima para baixo. Ninguém constrói, meu irmão, uma casa começando pelo telhado. Primeiro precisa colocar o alicerce, primeiro precisa colocar os fundamentos. E se eu vejo na Bíblia, no livro de Gênesis, homens que alcançaram a promessa, então eu preciso aprender com eles o que foi que eles fizeram para chegar até a promessa. Quem aqui iria no médico que não se formou em medicina? Quem aqui sentaria na cadeira de um dentista que é formado em veterinária? Cutuca o teu irmão, vê se ele ainda está acordado. Pergunta para ele: você iria? Pergunta para ele se ele ia abrir a boca para ele. Mas por que nós estamos querendo correr na direção da promessa sem a instrução, sem a formação, sem o fundamento? Ei, a casa que é edificada na areia, no primeiro vento ela desaba. A casa, meu irmão, que é edificada sobre a areia, ela não aguenta a tempestade, ela não aguenta o vento. Aleluia. Eu louvo a Deus por ver aqui jovens que estão há 10 anos nessa mocidade, há 5 anos, que estão há algum tempo já aqui nessa mocidade. Aleluia, porque, aleluia, pode vir o vento, pode passar a tempestade, mas cavaram o fundo, colocaram o alicerce sobre a rocha. O vento soprou. Quantas e quantas pessoas que não vieram e foram embora, quantos não desistiram, mas permaneceram, continuaram, porque a promessa ela não vai ser instantânea, ela não vai ser do dia para a noite, mas ela vai chegar daquele que permanecer, daquele que continuar, daquele que perseverar, daquele que não desanimar, daquele que não duvidar no seu coração, mas crer e for fortalecido pela verdade. Aleluia. Aponta o dedo de profeta do teu irmão, é do teu lado, diga assim para ele: se prepare para o cumprimento da promessa. Aleluia. Se prepare, diga para ele: se prepara, se prepara. Aleluia. Não, hoje foi fraco, vou fazer diferente. Levanta a mão direita para cima, levanta a esquerda também. Coloca a mão direita no ombro de quem está à tua direita, a mão esquerda no ombro de quem está à tua esquerda. Dá uma sacolejada santa nele, para espalhar o azeite, para sacudir a botija. Aleluia. E diga para ele, diga para ela: se prepara, se prepara. Diga, porque até aqui você estava caminhando. Diga para ele: a partir desse congresso, diga, você vai correr, vai correr, vai correr, vai correr na direção da promessa. E eu digo mais: quem estava duvidando vai ter que pegar o binóculos para te enxergar, meu irmão. Vai, 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 porque Deus vai fazer com você como fez com Elias. Eles atravessaram o Jordão, daqui a pouco passou o redemoinho, levaram ele embora, ele foi embora, meu irmão. Ninguém viu, ninguém, aleluia, ninguém conseguiu acompanhar. Ei, quem está duvidando, quem está desacreditando, não vai conseguir te acompanhar. Vai ter que ver o que Deus vai fazer. Ele não duvidou, ele ouviu a voz de Deus, ele se encheu de confiança, ele acreditou na palavra, ele se alimentou da verdade. Aleluia, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa, já estou terminando. Abraão não esperou 1, 2, 3, 4, 5 anos. Abraão esperou 25 anos para viver a promessa. Imagine você, 25 anos, irmão. Eu tenho 28, é quase a minha vida inteira esperando para ver uma promessa,
esperando para pegar a promessa no colo, esperando para ver cumprir aquilo que Deus havia prometido. Mas quando você vai em Romanos, no livro, o texto que nós lemos, o versículo 19 do capítulo 14, do capítulo 4 diz: e não enfraqueceu na fé. E não enfraqueceu na fé. Você já parou para pensar nisso? 25 anos sem enfraquecer na fé. A gente fica um ano na igreja e quer voltar para o mundo. Passa o vento, a gente já quer desistir. 25 anos e não enfraqueceu na fé. Olha para o teu irmão e diga para ele: hoje você vai sair daqui cheio de fé. E nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos. Levanta a mão direita que eu quero profetizar. E não atentou para o seu corpo já amortecido. Talvez os teus olhos estavam olhando para aquilo que você tinha na carteira, estavam olhando para a tua força, estavam olhando para a tua capacidade, estavam olhando para a circunstância ao teu redor, estavam olhando, jovem, aleluia, para a situação da tua família, estavam olhando, aleluia, para, aleluia, as palavras contrárias que têm sido lançado contra a tua vida. Ei, hoje eu quero profetizar nessa noite, nesse primeiro dia de festa, que o Senhor vai mudar a tua visão, que a partir de hoje Deus vai selar os teus ouvidos e você não vai mais dar crédito à voz do adversário e toda a seta que foi lançada para você desistir, para você não alcançar, para você olhar para a dificuldade. Eu profetizo de olhos abertos que essa noite começa a cair por terra, porque uma batalha está sendo travada aqui hoje. Você vai correr na direção da promessa. Vai. Para de olhar para a dificuldade e olha para a promessa. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Aleluia. Talvez as pessoas não estão te ajudando. Era companheira e não podia fazer nada por ele. Aleluia. Segura a mão do teu irmão agora, segura a mão dele. E diga para ele: Deus vai colocar as pessoas certas no teu caminho. Diga: pessoas que vão te ajudar a chegar na promessa. Amém. Deus me mostra quem é, mas eu vejo uma jovem nesse lugar que tem um desejo profundo de fazer uma faculdade de medicina, e você olhando para a tua condição, você diz que não tem jeito. Você olhando para os teus pais, você diz que não tem jeito, porque o corpo dele já está amortecido, ele já é de idade, não pode te ajudar. Nessa noite o meu Senhor veio aqui nesse lugar para dizer a você que ele prepara alguém que vai ver o teu sonho, vai ver a tua promessa e vai te bancar, diz o Senhor. Não sei quem é, mas quem crê recebe. Toma posse. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Glória a Deus. Não, você não entendeu. Aleluia. E foi fortificado na fé, dando glória. Glória a Deus. Você não imagina o poder da tua adoração. Você não imagina o poder, aleluia, do que a tua adoração pode fazer.
Talvez você enfraqueceu na fé, porque você parou de orar, porque você parou de exercer a função pela qual você foi criado. Você foi criado para adorar, você foi criado para exaltar esse Deus. Ei, todos temos promessas de Deus, todos recebemos uma promessa do Senhor, aleluia. Mas o que vai determinar o lugar onde você vai chegar, o que vai determinar o cumprimento da promessa da tua vida, são as decisões que você toma. Abraão não enfraqueceu, porque ele foi motivado, adorando ao Senhor, glorificando a Deus, exaltando a Ele. Ei, levantai, ó portas, as vossas cabeças, porque entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Eu queria que eu louvasse muito para a gente encerrar. Ele pode vir para cá. Aleluia. Adoração move o coração de Deus. Adoração move o coração do Senhor. Adoração move os céus, meu irmão, ao teu favor. Aleluia. Eu não sei qual é a promessa que você tem esperado. Aleluia. Eu não sei qual é a promessa que você tem almejado do Senhor. Mas nessa noite Deus quer te fazer correr na direção da promessa. Ah, meu irmão, os tempos estão sendo abreviados. Os tempos, meu irmão, aleluia, estão passando mais depressa. Porque em breve a trombeta vai soar e Jesus vem buscar a sua igreja. Eu creio que há um tempo onde aquilo que era para ser em um ano, Deus vai fazer em um mês. Aquilo que era para um mês, Deus vai fazer em uma semana. Aquilo que era para uma semana vai acontecer em um dia. E eu profetizo que o dia é hoje, o momento é agora de Deus marcar a tua vida. Só quem crê vai se colocando de pé. O Espírito Santo de Deus já está aqui. O Espírito Santo de Deus já passeia nesse lugar. A Bíblia diz que Isaías teve uma visão. 4 seres viventes que oravam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A Bíblia diz que quando eles adoravam, os umbrais da porta se moveram. Ah, meu tamanha adoração. A tua adoração move o céu. A tua adoração move o céu. Ela move o céu em teu favor. Eu quero convidar, eu quero orar por você essa noite. Enquanto o louvor vai tocar, você jovem, irmão, irmã, que precisa ser fortalecido essa noite para a promessa, que precisa acreditar mais, que quer receber renovo do Senhor. Sai do teu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por